Olá a todos, estamos aqui de volta. Esta deve ser a versão 42 do vídeo, então já tentei gravar 42 vezes e não consegui ficar satisfeito com o resultado. Significa, mas a gente vai aprendendo, né? Então significa que eu vou tentar ir direto ao ponto sem me perder demais. Quando eu estou aqui na sala de aula com os alunos é mais fácil, porque eu posso olhar na cara de cada um e se a pessoa não tiver entendido o que eu falei, eu repito, mas aqui na gravação do vídeo fica complicado. Então façam-me o favor e caso não tenham entendido alguma coisa que vai ser falado aqui agora, voltem e assistem o vídeo novamente, combinado? Então tá. Então o negócio é o seguinte, o livro do Fernão Capelo Gaivota, espero que tenham lido, espero que tenham gostado. Um livro daquele, gente, que às vezes é um pouco difícil da gente entender do que o cara está falando, pode ser que fique mais fácil de compreender se a gente fizer a leitura de outros textos. Como esses outros textos que eu vou sugerir aqui são de livros muito grandes, né, eu só vou contar a história e eu espero que com esse vídeo fazer uma espécie de um resumo a respeito do que se tratam essas sugestões de leitura que serviriam de apoio ao Fernão Capelo Gaivota. Então, assim como eu fiz também com o próprio livro do Richard Bach, né? Vocês se lembram, né? Que é a história, eu tinha falado no último vídeo, que é a história de uma gaivota que quer aprender a voar. Muito bem, então essa era uma forma resumida ao extremo do que se trata aquele livrinho. Pois é, então o negócio é o seguinte, eu peguei a ajuda do sujeito que é este aqui, cujo nome é Peter Gomes. Ele tem este sobrenome português porque ele era descendente de pessoas que tinham emigrado das ilhas de Cabo Verde para os Estados Unidos. E lá no Cabo Verde fala-se português. Pois é, então ele tem esse sobrenome e o Peter Gomes, ele já é falecido, ele era um professor da Universidade de Harvard e num vídeo que está no YouTube, no qual ele fala a respeito dos livros que marcaram, que tinham marcado a experiência dele como pessoa, ele faz referência a três grandes livros, certo? E esses livros são estes aqui, ó, o Cervantes, o Dom Quixote é o nome do livro e o autor é este Cervantes. Também temos o Robinson Crusoe, que aqui em português as pessoas falam Crusoe, mas é de um autor inglês chamado Daniel Defoe. E também, finalmente, o livro chamado O Peregrino, de um autor também inglês chamado John Bunyan. O Cervantes é espanhol. Muito bem, então o Peter Gomes, que é este aqui, no vídeo lá do YouTube, ele faz uma espécie de resumo do que são esses livros aqui para ele, qual que é e por que ele achou, por que ele achava esses livros importantes e bons para uma pessoa em formação. Então eu vou ler aqui rapidinho, combinado? Quais são as palavras do Peter Gomes? Ele diz que, em relação ao Dom Quixote, ele adorava o idealismo do Dom Quixote. Era o homem que conseguia fazer as coisas mais comuns parecerem lindas, para quem a luta contra moinhos de vento representava oportunidades de desafios e oportunidades de mudanças. E o Quixote também é o homem que viaja por aí com o seu idealismo mais ou menos intacto, vivendo no seu próprio mundo, no meio de uma realidade que não dava muito apoio a essas ideias e nem a esses ideais. E aí o Robinson Crusoe é o livro cuja leitura nos oferece uma noção que para muitas pessoas é irresistível. O livro ele trata da história de um náufrago que tem que criar o seu próprio mundo a partir das ruínas de um mundo que já não existe mais, pois que este mundo é impossível de voltar, né? Ele é impossível de voltar porque justamente ele está preso numa ilha e não tem como sair de lá. Então são essas ruínas e ele tem que criar um mundo
completamente novo. E para muitas pessoas essa ideia é maravilhosamente chamativa, especialmente pelo senso de aventura que proporciona. E, finalmente, temos aí O Peregrino, que é o livro do John Bunyan, um livro que por 350 anos, quase 350 anos, tem inspirado crianças, jovens e adultos com a sua história alegórica sobre a vida cristã. Eu fui dar uma pesquisada a respeito e parece que o tal O Peregrino ele é o segundo livro mais impresso, é o livro mais publicado depois da Bíblia mesmo. Então é um negócio impressionante, né? Será que vocês mesmos já não ouviram falar a respeito? Então, a historinha do peregrino ele é uma história na qual podemos conhecer muitos personagens que representam os amigos e os inimigos espirituais dos cristãos de hoje. Então, o peregrino ele conta a história de um personagem chamado Christian, que para tradução em português foi dado o nome de cristão. Então o Christian, ou o cristão, ele anda encurvado, né, com o peso de um fardo que ele não consegue tirar das costas. Então ele, desesperado, ele resolve iniciar uma peregrinação em busca de alívio para esse peso que ele está carregando. E para isso ele está disposto a deixar tudo para trás, inclusive sua esposa e os seus filhos, que se recusam a acompanhá-lo durante essa sua peregrinação, né? Mais uma vez, as pessoas acham que é interessante a noção oferecida neste livro de que nós não somos turistas aqui neste mundo. Nós não somos turistas perdidos, como se a gente estivesse apenas andando por aí, não é? Sem ter um porto de destino para chegar. Não se trata disso, pelo contrário, nós somos pessoas com um destino e para chegar nesse destino nós temos que enfrentar muitas dificuldades, lidar com sofrimentos terríveis, aqui onde seria a cidade da destruição, tudo porque nós somos destinados a chegar na cidade celestial ou ao reino dos céus. E o Peter Gomes ele termina dizendo que ele tinha, quando criança, uma pré-adolescente, ele tinha uma imaginação muito fértil e que ele podia viver no mundo de outras pessoas. E havia um mundo inteiro que estava ao alcance dele na pequena cidade onde ele havia nascido, lá nos Estados Unidos, e que não estava fora de alcance, do alcance para ele, porque esse mundo era o mundo dos livros e o mundo das ideias. Pois é, gente. Então, com essa história do idealismo do Dom Quixote, que transforma as coisas mais simples em coisas belas, entre outras coisas, com a noção do senso de aventura do Robinson Crusoe, que tem que criar um mundo novo a partir de uma realidade da qual ele está vivendo, que é uma completamente isolada do mundo onde ele vivia, e com a peregrinação em busca de uma cidade celestial, em busca de uma melhoria, que é uma das mensagens do peregrino do John Bunyan. Eu fiz aqui esse diagrama, na qual você teria então a influência desses 3 livros que estou mencionando, e aqui um ponto de interseção em comum entre os 3, que pode ser a interpretação do livro do Fernão Capelo Gaivota. Na minha opinião, todas essas 3 definições que eu acabei de ler a respeito desses 3 grandes livros, elas de certa forma se encontram lá no livro do Fernão Capelo Gaivota. O idealismo do Dom Quixote, o senso de aventura do Robinson Crusoe e a noção de que está sendo feita uma viagem em busca de uma melhoria individual, que é a mensagem do peregrino. Eu queria que vocês então tentassem reler o livrinho do Fernão Capelo Gaivota pensando nessas 3 características. Só para constar e antes de finalizar aqui o vídeo,
eu queria dizer para vocês que eu tenho o Dom Quixote, como vocês podem ver, é um livrinho até razoavelmente grande, não é? A minha versão aqui, que é uma letrinha miúda, são mais de 600 páginas. Tenho também as aventuras do Robinson Crusoe, que é razoavelmente grande, mas eu sinceramente nunca tinha ouvido falar também desse livro do Peregrino. Fiquei surpreso de saber que é o livro mais publicado depois da Bíblia, e como eu não sabia disso, e agora eu sei, eu já fiz a minha encomenda num site que se chama Estante Virtual. Recomendo. Tá? Então tá, é isso. Lembre-se, tentem descobrir, tentem fazer a leitura de novo do livrinho do Richard Bach, pensando se esse ponto azul que está aqui pode ser de fato a interseção, se o Fernão Capelo Gaivota pode ser pode ter em comum algo com o Dom Quixote, com o Robinson Crusoe e com o Peregrino, com o cristão, do livro do John Bunyan, certo? Então, conforme prometido, aqui está o vídeo, já ficou grande demais, mais de 10 minutos, e é isso, até uma próxima vez.